Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Gente, essa é a nossa aula número 18 e o tema de hoje é registradores, né? Vamos tentar estudar um pouquinho o que são registradores e como que a gente pode entender e incorporar esses elementos dos circuitos lógicos que são muito importantes aí para a construção de circuitos sequenciais, tá certo? Bom, então, começando aqui essa nossa aula de hoje, seria importante a gente, de certa forma, resgatar um tópico que a gente já tinha trazido para vocês há um tempo atrás, que era a questão da memória, né? Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente começou a falar de circuitos sequenciais, a gente falou assim, ó, os circuitos sequenciais, o que eles têm de diferente com relação aos circuitos combinacionais é que eles incorporam algum tipo de memória. E a gente comentou lá atrás que essa memória é o flip-flop, tá certo? Ou flip-flop ou um latch, né? Sabendo que os flip-flops eles são muito mais utilizados até do que os latches, nós já sabemos por quê, tá certo? Bom, se a gente for olhar para os flip-flops, nós vamos ver que eles são talvez o que a gente chamaria de uma unidade padrão de memória, porque afinal de contas, tudo que acontece dentro de um circuito sequencial, no final das contas, é o quê? É algum tipo de flip-flop, tá certo? Só que o que acontece com os flip-flops, né? Os flip-flops só têm capacidade de armazenar um único bit, tá certo? E a gente já viu que um único bit não dá para fazer muita coisa, a gente precisaria de mais do que isso, tá certo? É óbvio que a gente pode inundar o nosso circuito de flip-flops, mas seria interessante que a gente criasse grupos de flip-flops que a gente pudesse controlar simultaneamente. E nós vamos ver que justamente para aumentar a capacidade de armazenamento, a gente vai então criar esse conceito de um grupo, de um conjunto de flip-flops que são controlados simultaneamente e vamos chamar isso de registrador. Nós já usamos essa palavra algumas vezes aqui ao longo do curso, sem, entretanto, entrar um pouco mais profundamente no significado dessa palavra. Hoje é o dia em que nós vamos lidar especificamente com registradores. Bom, então dá para entender mais ou menos de uma maneira intuitiva que os registradores são o elemento de armazenamento de informações que vão efetivamente guardar algum tipo de informação útil, tá certo? Não que os flip-flops não sejam úteis, mas a gente colocar eles em conjunto dá um papel diferencial a esse conjunto de flip-flops e permite que a gente consiga criar estruturas do circuito mais sofisticadas que vão ser essenciais aí para a construção do nosso computador, tá certo? Então, normalmente, a gente vai usar um registrador para condicionar o que a gente chama de uma palavra de memória. A gente já falou também esse conceito de palavra quando a gente teve aquela nossa aula de códigos, né? Vocês lembram que a gente falava de uma palavra binária, né? Ou uma palavra de n bits. Muito bem, o que nós vamos fazer agora aqui é armazenar essa palavra de memória em um registrador, tá certo? Nós vamos ver que esses registradores, muitas vezes, eles têm alguns tamanhos padronizados, embora a gente possa construir um registrador com qualquer número de bits, se quiser com 4, 5, 6, 7, 8, só não posso fazer com meio bit, porque isso não existe, mas eu posso construir um registrador com qualquer número de bits. Mas a gente vai perceber que alguns tamanhos eles são mais ou menos que padronizados e eles vão ser usados nas arquiteturas
microprocessadores que a gente vai encontrar aí nos nossos computadores. Então, tipicamente nós vamos ter aí palavras de 4 bits, registradores de 4 bits, né, 8 bits, 16 bits, 32, 64, e esse número ele cresce, ele está cada vez, à medida que os computadores vão evoluindo, essas palavras vão ficando com tamanhos maiores. Hoje, usando aí o que está no mercado, a gente diria que o tamanho da palavra típica de memória é de 64 bits, tá certo? Então, a maioria dos registradores que a gente tem vão ser de 64 bits. Mas já começam a aparecer alguns registradores de 128 bits, que é o próximo passo, tá certo? E já dá para imaginar que com 64 bits dá para representar um número bem grande, tá certo? Então, por isso que até o momento, isso aí tem sido suficiente. É óbvio que, à medida que a gente for possibilitando a criação de registradores maiores, os nossos computadores vão sendo capazes de lidar com uma quantidade de números também um pouco maior. Mas é mais ou menos assim que funciona hoje. Hoje o padrão, né? O mais típico que a gente tem mesmo é o de 8 bits. Porque muitas vezes os 16, 32, 64 são construídos a partir de palavras de 8 bits. Então, eu pego e junto 4 palavras de 8 bits, eu tenho um registrador de 32 bits. Eu coloco 8 palavras de 8 bits, eu tenho um registrador de 64 bits. Mas, tipicamente, 8 bits é um tamanho bem padronizado, tá certo? O que caracteriza esse grupo de flip-flops de N bits, né, vamos pegar aí tipicamente 8 bits ou 4 bits, é que eles têm um clock comum. A gente já viu que quando a gente quer ter um circuito síncrono, né, lembram que eu coloquei a respeito dos circuitos síncronos? Quando a gente tem um circuito síncrono, a gente tem um clock comum. Nós vamos ver que para a gente construir um computador, nem todos os registradores têm exatamente o mesmo clock, né? Às vezes podemos ter variações, por exemplo, eu posso ter um grupo de registradores que estão sensíveis à subida do clock e outros que estão sensíveis à descida do clock. Tem uma razão muito clara para que isso aconteça, mas uma coisa é certa, dentro de um registrador, sempre todos os meus flip-flops estão sincronizados por um único clock, tá certo? Então, se é possível que a gente tenha dentro de um circuito síncrono clocks diferentes, grupos diferentes, dentro de um registrador, sempre a gente vai ter todos eles sincronizados pelo mesmo clock, tá certo? Não faz sentido pensar num registrador sem a gente ter exatamente o mesmo clock, tá? Então, quando eu junto esse conjunto de flip-flops conectados a um clock comum, e eu vou chamar isso de um registrador, e nós vamos ver que dependendo da maneira com que eu acesso esse registrador pode também conter uma lógica combinacional adicional para executar algumas tarefas específicas. A gente vai ver que a carga de palavras dentro do registrador pode ser feita de diferentes maneiras e algumas delas demandam um circuitinho bem pequenininho ali, mas ele precisa estar lá, então normalmente eles são disponibilizados junto com o próprio registrador. Então, em tese, o registrador não é só os flip-flops. O registrador é o conjunto de flip-flops encapsulado dentro de um único conteúdo, um único container de informação, que além dos flip-flops podem ter uma pequena lógica combinacional ali, principalmente para fazer o carregamento ou a transferência de dados para dentro ou para fora do registrador. Tá certo? Quer dizer, é um conceito bem simples, se a gente quiser, né? Não tem nada de excepcional nos registradores, mas vocês vão ver que dá para a gente estudar esse assunto de uma maneira talvez um pouco mais aprofundada do que a gente tem feito até agora, tá certo? E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá ok? Bom, então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que esses registradores, eles normalmente, tipicamente, eles guardam dados, tá certo?
mas nós vamos ver que, principalmente quando a gente estiver construindo um circuito de um microprocessador ou de um pequeno computador, esses registradores eles podem também armazenar códigos de programas. E lá para frente no curso vocês vão ver que existe uma diferença entre um dado e um código de programas. Porque o código de programas é algo que vai ser interpretado de alguma forma por um circuito que vai fazer essa interpretação e normalmente ele vai executar uma tarefa, né? Algo que o dado simplesmente não tem isso, o dado só armazena aquele número, né? Ou aquele símbolo dentro dele, mas ele não está executando nada. Já um registrador de código provavelmente vai ser alguma coisa que vai ser executada, vai sofrer um processo de interpretação. Tá? Então, registradores podem ser usados tanto para armazenar dados como para armazenar códigos num sistema digital. Tá certo? E a gente pode diferenciar os tipos de registradores dependendo do modelo de entrada e saída de dados com que esses registradores eles são construídos, tá certo? Tipicamente, nós temos 4 diferentes tipos de registradores, né? Os registradores PIPO, que são com entrada paralela e saída paralela, nós já vamos mostrar para vocês eles daqui a pouquinho. Os registradores SISO, né, que são aqueles registradores com entrada serial e com saída serial, e as versões que misturam, né, a entrada paralela, a saída serial, que é o PISO, e entrada serial, saída paralelo, que seria o SIPO, tá certo? Em tese, a gente poderia inclusive ter registradores híbridos que tivessem mais de um mecanismo de entrada. Tá certo? Então eu poderia ter no único registrador uma entrada paralela serial e uma saída paralela e serial, dependente de configuração. Tá certo? Não seria nada impossível a gente fazer isso, tá? Eu acho até que eu vou passar um exercício para vocês para a gente fazer exatamente isso, para a gente ver como é muito fácil construir um registrador. Tá certo? Mas vamos aos tipos, vamos ver a diferença entre eles, tá certo? Esse aqui é o registrador mais comum dentre os registradores e, vamos assim dizer, ele predomina nas aplicações de circuitos combinacionais, eu diria aí que 90% dos casos, talvez nem tanto, mas sei lá, 70% a 90% dos casos, a gente vai usar um registrador do tipo PIPO, tá? Tanto é que muitas vezes, quando a gente fala de registrador, assim, sem especificar o tipo que a gente está querendo, a gente está querendo dizer um registrador PIPO, tá? Então, se vocês verem num exercício ou em qualquer lugar dizendo assim, aqui nós temos um registrador e não especificamos mais aprofundadamente que tipo de registrador é esse, certamente nós estamos falando de um registrador PIPO, tá? O que o registrador PIPO tem de diferente? Olha, vocês podem perceber que nós estamos entrando com aqueles 4 bits, né, D0, D1, D2 e D3, todos simultaneamente, porque o clock ele executa todos os flip-flops simultaneamente, então ele guarda o valor simultaneamente e a saída também está sendo saída de maneira paralela, tá? E é por isso que ele é o mais comum, porque normalmente é onde você guarda as informações que você vai processar e vai executar em algum outro tipo de circuito, tá certo? Então, esse aqui é o registrador, tá certo? Mas nós vamos ver, não aqui, nós vamos ver isso nos exercícios depois, que a gente pode ter algumas sofisticações dentro de um registrador. Por exemplo, a gente pode querer introduzir um enable no registrador, né? E nós vamos ver que muitos circuitos de registradores têm esse enable já incluído dentro deles, tá certo? Mas basicamente é colocar um multiplexador ali na entrada, que nem nós já fizemos em outros exercícios aí, para a gente poder capacitar esse nosso registrador com um mecanismo de enable, tá certo? Bom, em contrapartida ao registrador PIPO, nós temos o registrador SISO. E aí,
olha que interessante, né? Observem que, ao contrário do Pipo, onde a gente tinha todos os valores entrando simultaneamente nos flip-flops, agora aqui nós temos uma única entrada, que é aquela linha serial in, tá certo? Então, todos os bits que eu estou armazenando dentro do meu registrador vão entrar por meio daquela entrada serial in, e da mesma forma eles vão sair pelo serial out do outro lado, tá certo? Então, um registrador CISO, ele tem essa característica, que ele é sempre alimentado por uma entrada serial e ele sempre vai sair com os dados também numa saída serial, tá certo? Isso significa que para poder carregar o meu registrador, eu vou precisar de tantos pulsos de clock quanto o número de flip-flops que eu tenho dentro do meu registrador. Tá certo? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui é um registrador de 4 bits, tá certo? E ele vai precisar de 4 pulsos de clock para poder carregar uma palavra de memória dentro dele. Tá certo? Da mesma maneira, para poder extrair essa palavra de memória de dentro do registrador, eu também precisarei de 4 pulsos de clock. Tá certo? Então, assim, a gente já vê que ele é um registrador de um uso mais complicado, porque ele é mais demorado para você inserir coisas dele e é mais demorado também para tirar coisas dele. Entretanto, ele tem essa vantagem de que ele só precisa de uma entrada e de uma saída. Então, normalmente, a gente usa registradores CISO, às vezes, para transferência de dados. Tá certo? Quando eu quero fazer a interface de um circuito com outro circuito e eu preciso transferir aquele conteúdo da memória para um lugar remoto, por exemplo, conectado por um fio, pode ser que um registrador CISO seja uma opção interessante para a gente poder fazer essa tarefa, tá certo? Mas o CISO ele é o dual do Pipo, tá certo? Legal. Depois a gente começa a ter aqueles que já são um pouquinho mais sofisticados, que é esse registrador aqui, que é o piso, né? Ou seja, ele tem uma entrada paralela e uma saída serial, tá certo? Então, a ideia desse registrador é que eu entro com os dados em paralelo e depois eu saio com esses dados numa linha serial, tá certo? E aí a gente tem que entender por que eu preciso, por exemplo, desse circuitinho combinacional aí para poder habilitar o uso do registrador piso, tá? Se vocês forem olhar ali como a gente funciona, a gente tem ali uma entrada ali em cima à esquerda, que é o que a gente chama aí de uma entrada shift, tá certo? Essa entrada shift, ela permite que a gente eventualmente entre com o dado de maneira serial, se a gente quiser. Então ele, na verdade, ele é um registrador híbrido, tá certo? Porque ele permite que a gente possa entrar também com um valor de maneira serial ou paralela. E como é que isso é feito, né? Aquela entrada shift load é que vai fazer o chaveamento entre uma forma ou outra de colocar o dado para dentro, tá certo? Então, quando eu tenho essa entrada shift load em 0, o que vai acontecer? Aquele inversor que tem ali na entrada, ele vai transformar esse 0 em 1, tá certo? E a gente vai ver que isso vai habilitar o quê? Vai habilitar aquela entrada do D0. E o D0, então, vai ser direcionada para a entrada D do meu flip-flop. Tá certo? E, ao mesmo tempo, qualquer coisa que tem ali naquela entrada serial in, ela é bloqueada. Por quê? Porque enquanto essa entrada foi habilitada por aquele inversor, o valor que está entrando na linha shift load, ele está em 0. Então ele vai parar qualquer tipo de entrada que aconteça ali no serial in, tá certo? Legal. Mas e aí? Né? Nós temos que entender algumas peculiaridades desse registrador. Né? Por quê?
porque eu vou precisar de um único pulso de clock para carregar o dado, e depois eu vou precisar o quê? De 4 pulsos de clock para colocar o dado para fora. Tá certo? Então a gente percebe que isso vai causar algumas coisas interessantes para a gente. Né? A gente viu lá que a gente poderia usar um registrador CISO, por exemplo, para enviar um dado numa linha serial, mas agora a gente poderia fazer isso de uma maneira talvez um pouco mais rápida, usando esse registrador piso, tá certo? Então eu carrego um valor no registrador, aí eu dou 4 pulsos de clock para mandar esse registrador numa linha serial. E aí do lado de lá, a gente pode receber esse dado tanto por meio de um registrador CISO quanto de um registrador SIPO, tá certo? Porque a gente também pode, do lado de lá, receber esse dado serialmente e depois transformar ele em paralelo. Tudo isso vem no sentido de dar opções para o projetista de um pequeno circuito sequencial que use registradores, né, executando algum tipo de tarefa, que possa demandar algum tipo de comunicação serial em que eu tenha que, em algum instante, receber o dado paralelo, porque, como eu falei, essa é a maneira mais comum que os dados trafegam dentro de um processador, né, de um sistema, um sistema digital, mas às vezes a gente precisa usar uma linha serial para poder ter somente um fio conectando, ou 2 fios, né, tem que ser um par, conectando isso com um local remoto para poder comandar, para enviar dados, sei lá, algum tipo de comunicação que possa acontecer com esse outro circuito que está atuando mais remotamente. Tá certo? Então, o interessante aqui é que a gente pode, se a gente quiser, simplesmente ignorar aquela entrada serial in, tá certo? Só deixar ela em terra, por exemplo, o que vai acontecer? Depois de 4 pulsos de clock, eu vou ficar com o meu registrador todo zerado, tá certo? Aí eu vou precisar o quê? Eu vou precisar habilitar o load de novo para poder carregar um novo valor dentro do meu registrador, tá certo? Isso pode ser usado, por exemplo, se eu quiser manter a linha em zero o tempo todo e ela só vai começar a enviar dados efetivamente quando eu carregar algum tipo de número binário ali dentro do meu registrador piso, tá certo? Mas, de novo, não tem nada de muito excepcional aqui. Ele é um pouquinho mais complicado do que os outros registradores, mas também nada de absurdamente complicado, tá certo? E por fim a gente tem o registrador SIPO, né? A gente vai carregar ele serialmente, tá certo? E a gente automaticamente já sai com ele em paralelo. Então a gente percebe que esse aqui poderia ser o registrador que vai receber o dado que foi enviado por um registrador piso. Então o dado chega serialmente, depois de 4 bits o dado está carregado, e aí eu posso então pegar esse dado em paralelo e levar ele para o resto do circuito, tá certo? Então também nada de excepcional aqui, é simplesmente uma aplicação do conceito que a gente já tinha visto antes, né, de ou estar carregando serialmente ou estar carregando paralelamente. E também para retirar o dado do registrador, a gente pode estar fazendo isso também de maneira serial ou de maneira paralela, tá certo? Bom, essas operações seriais, né, que a gente chama de operação de deslocamento, ela muitas vezes também é chamada de shifting, né? E a gente mostrou aqui no exemplo sempre deslocando isso para a direita, mas na verdade esses dados eles podem ser deslocados para a esquerda ou para a direita. Eu posso aplicar essa operação de deslocamento tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá? Então, diferentes tipos de registradores podem ficar mais ou menos sofisticados à medida que a gente vai criando essas variações no mecanismo serial de entrada. Tá certo? Uma outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama da rotação de dados. O que é a rotação de dados? Rotação de dados nada mais é do que você realimentar a saída de novo na entrada, tá certo? E isso pode ser útil algumas vezes
se a gente quiser realizar a transferência e manter o valor armazenado no próprio registrador. Tá certo? A gente sabe que naqueles exemplos de 4 bits, a cada 4 pulsos de clock, o dado sai. Mas se ele tiver rotação de dados, ele pode entrar de novo no registrador, né? Ele simplesmente faz um loop aí, volta para o registrador. Então, após 4 pulsos de clock, um registrador com rotação de dados, ele vai estar da mesma maneira que ele estava antes desses 4 pulsos. Ele vai recuperar, regenerar o dado que havia dentro dele originalmente. Tá certo? Então, nós vamos ver que a gente pode usar, por exemplo, esses registradores com rotação de dados para gerar contadores. Nós vamos ver alguns exemplos mais no final da aula de hoje. Tá certo? Então, é uma operação importante essa da rotação de dados. Tá? Uma outra coisa que vale a pena mencionar e que é importante aqui para esse tópico dos registradores é a transferência entre registradores. Né? Porque a gente viu que dá para entrar paralelo, dá para entrar serial, e essa transferência, portanto, de dados de um registrador para outro registrador, tá? Então a gente começa a criar aquele conceito de que num circuito digital nós vamos ter registradores e nós vamos de alguma forma transferir os dados de um registrador para outro registrador para que eles possam ser manipulados, tá certo? E essa transferência, obviamente, se nós temos entradas paralelas e seriais e saídas paralelas e seriais, nós podemos fazer essa transferência também de modo paralelo ou de modo serial, tá certo? Então, se a gente quiser fazer a leitura ou escrita de um dado inteiro de um registrador para outro em modo serial, o dado é transferido bit a bit e deslocado uma posição a cada ciclo de relógio. A vantagem, como a gente já mostrou, é que esse modo serial utiliza uma única conexão para transmitir toda a palavra. A desvantagem é que ele é mais lento, né? Já para a gente fazer a leitura ou escrita de um registrador em modo paralelo, todos os N bits vão ser transferidos durante um único pulso de clock. Tá certo? A vantagem é óbvia, ele é mais rápido, mas ele também tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Que para um registrador de N bits, eu vou precisar ter N conexões para poder transferir esse dado para outro lugar. Tá certo? Então, a gente percebe que para fazer isso em distâncias curtas, por exemplo, dentro de um circuito, pode ser que isso não seja um problema. Mas é óbvio que se a gente está falando de sistemas distribuídos, que tem um pedaço aqui, outro pedaço lá longe, usar transferência paralela pode ser bastante complicado. Né? Tanto é, antigamente a gente até tinha impressoras que usavam um cabo paralelo, então era um cabo flexível, né, que conectava o seu computador lá com a impressora, e era um cabo ruim, ele amassava, ele era difícil, não cabia direito. Aí hoje em dia quase não temos mais isso, a grande maioria dos cabos de impressora são cabos seriais. Então a gente tem um par de fios que conecta o computador lá na impressora, às vezes tem um pouquinho mais do que dois cabos, né? Às vezes tem 4, por causa de alguns protocolos, alguma maneira de você recuperar erros. Vocês vão ver isso mais para frente aqui, não nesse curso, mas em outros cursos aí da área de computação. Tá? Mas, tipicamente, você tem um número muito menor de conexões que você precisa ter. Não é que nem nesse caso aqui, que se eu quisesse transferir um dado de 64 bits, que é hoje em dia bem comum dentro de um processador de 64 bits, eu teria que ter um cabo com 64 fios, tá certo? E a gente percebe que à medida que você pega um cabo distante, você transferir 64 fios, colocar isso fisicamente, começa a ficar um negócio complexo. Tá? Então, nós vamos ver que nenhum dos dois é superior. Eles têm usos diferentes. Tá? Normalmente, fazer uma transferência em modo serial é para você
para algumas aplicações específicas, principalmente quando você está trabalhando com coisas remotas. Tá? Já usar paralelo, normalmente é quando você tem distâncias pequenas e você quer trabalhar com pequenas operações que vão acontecer dentro do seu processador. Tá certo? Então, na maioria das vezes a gente usa o modo paralelo, mas nem sempre o modo paralelo é a melhor maneira de acondicionar o meu dado, principalmente se eu tenho que transferir esses dados para um local remoto, tá certo? Então, coloquei aqui essa tabelinha aqui, né, só para gente, de certa forma, ter isso em mente, né? Supondo que a gente vai fazer uma transferência de um registrador para outro de modo serial ou de modo paralelo. No caso serial, o número de pulsos de clock é igual ao número de bits, no caso paralelo, ele é 1, tá certo? Por outro lado, o número de conexões no caso serial é uma única conexão e no caso paralelo eu vou ter que ter o número de bits para poder fazer a conexão. Tá? Então repara que aquela matriz ali ela é bem acondicionada, tá certo? O registrador serial, em algumas situações, ele perde os dados, ou seja, depois que você executou aqueles pulsos de clock, o dado sai, tá certo? Ele vai para outro lugar. Mas se eu tiver rotação de dados dentro do registrador, aí ele não perde os dados, tá? Já um registrador paralelo, tipicamente, quando eu faço a transferência em paralelo, ele mantém os dados mesmo depois que ele fez a transferência, tá certo? A gente vai ver que em alguns casos a gente até quer que ele perca os dados, certo? Para saber que o dado foi efetivamente transmitido. Tá? Então não há necessidade, isso não é algo que vai ser um demérito de uma transferência serial. Tá certo? Pode ser que em alguns casos eu queira que ele perca o dado. Tá? Mas se eu quiser manter, é só usar um registrador com rotação de dados e aí esse dado vai ser mantido. Tá ok? Bom, tipicamente, a transferência paralela, então, acontece dessa maneira. Olha, eu tenho um registrador do lado esquerdo, tenho um outro registrador do lado direito, e o que tem que bater aqui é o seguinte, o método de saída do registrador fonte tem que ser igual ao método de entrada do registrador destino, tá certo? Não dá para eu ter um registrador que tenha uma saída paralela e querer que ele transfira o dado para um outro que tem uma entrada serial. Eles têm que ter compatibilidade. Né? Mas, por exemplo, um registrador fonte que tem saída paralela, ele tanto pode alimentar um registrador pipo, como ele pode alimentar também um registrador piso. Tá certo? E da mesma maneira, né, que nós vamos ver aqui na sequência, no caso da transferência serial, eu vou ter, né, um registrador origem e um registrador destino. Né? E o que vai ser necessário? Vai ser necessário que o modo de saída de um seja compatível com o modo de entrada do outro. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois registradores CISO, tá certo? Um alimentando o outro, mas eu poderia, por exemplo, fazer com que o registrador fonte do dado fosse um registrador piso e o destino dele poderia ser tanto um registrador CISO quanto um registrador SIPO. Tá certo? O que precisa é ter a compatibilidade na interface de comunicação do registrador origem para o registrador destino. Tá? A gente observa aqui, né, essa tabelinha ela mostra bem para a gente como que é feita essa transferência. Ela é feita aos poucos. Né? Então, olha, naquele caso ali eu tinha a palavra de memória, né, 101, esse aqui é um registrador de 3 bits, né? E aí o que acontece? Olha, a cada pulso de clock, esse dado ele vai sendo transferido bit a bit de um registrador para o outro. Depois de 3 pulsos de clock, ele está inteiramente transmitido para o registrador destino. Tá certo? Então, é importante a gente entender, gente, que esses conceitos eles são bem parecidos, mas tem uma pequena sutileza entre eles. Tá? Então, uma coisa é a entrada e a saída
dos registradores. Então a gente tem aqueles 4 tipos, né? Pipo, piso, cipo, siso, tá certo? Aqui nós estamos falando da transferência de dados entre registradores, tá? Essa transferência ela pode ser tanto serial como paralela, mas a gente tem que ter a compatibilidade. Ou seja, quando eu estou transferindo de uma origem para um destino, ou ela é simultaneamente paralela, ou ela tem que ser simultaneamente serial. Tá? Não dá para você colocar registradores incompatíveis entre si para poder fazer a transferência do dado. Tá certo? Isso seria uma incongruência a gente tentar fazer alguma coisa desse tipo. Tá certo? Tudo bem? Legal. Vamos ver alguns CIs de registradores, né? Um circuito integrado. A gente já viu anteriormente que muitas vezes os circuitos sequenciais podem ter chips dedicados para poder realizar certos tipos de tarefa, que é o exemplo desse registrador PIPO. Tá? Esse registrador 74174, ele é tipicamente um registrador de 6 bits, tá? Então ele permite a entrada ele permite a entrada de dados com 6 bits de maneira paralela e também a saída de dados de maneira paralela. E esse aqui é um caso que eu falei para vocês que ele tem ali um enable, tá certo? Então aquela entrada CP é a entrada do clock, tá certo? Mas a gente tem também aquela entrada MR barrado, tá? O que é o MR barrado? Né? Vamos ver aqui. Peraí. Eu achei que eu tinha colocado aqui a tabela verdade dele. Não, é o outro que tem a tabela verdade. Mas o que é lá o MR barrado? O MR barrado, ele vai habilitar ou não habilitar a transferência daquela entrada D para os flip-flops. Tá certo? Então, se esse valor for igual a 1, eu posso até mexer ali no D, mas ele, quando vier o pulso de clock, ele não vai carregar isso dentro dos registradores, tá certo? Quando o MR tiver com 0, ele está permitindo a entrada do dado. Então, esse MR barrado aí, ele corresponde, é como se fosse uma chave. Se ele está em 1, ele está fechado, porque a entrada tem a bolinha lá. Essa bolinha sempre diz para a gente como é que é a lógica de funcionamento daquela entrada. Então, nesse caso aqui, quando está com 0, ele permite que o dado em D entre para o registrador, tá certo? Quando ele está em 1, ele não vai, eu posso colocar o quanto eu quiser, os pulsos de clock vão fazer, o flip-flop vai manter o valor anterior dele, tá certo? É assim que a gente pode comandar vários registradores para dizer agora é esse, agora é aquele, né? E você ir transferindo os dados de um para o outro de uma maneira que faça sentido, tá certo? Nós vamos ver isso depois numa aula mais lá na frente, quando a gente estiver falando de barramentos, né? Um barramento é como se fosse um terminal de ônibus. Então vem aqui, vai lá, daqui para lá, daqui para lá, e a gente vai usar um sinal equivalente a esse para poder comandar quando que o dado entra ou quando ele não entra. Tá? A saída, tipicamente, ela sempre está colocando alguma coisa ali na saída, tá certo? A saída está sempre mostrando o conteúdo do flip-flop que está dentro desse registrador, tá certo? Mas então, o registrador 74174 é um típico registrador PIPO, nesse caso de 6 bits. É óbvio que a gente quiser usar menos, a gente simplesmente ignora aqueles bits adicionais. Se eu quiser usar ele só com 4, podemos usar ele só com 4. Tá certo? A estrutura dele é basicamente essa aqui, tá certo? E eu falei uma coisa errada para vocês. Estou vendo aqui que eu falei bobagem para vocês. Então apaga aquilo que eu falei. O MR não é o enable. O MR, a gente poderia até ter um enable nele, mas não é o caso aqui. O MR, ele é um clear, tá certo? Ele serve para a gente zerar o conteúdo do registrador se a gente quiser. Tá? Dá para ver por ali, tá vendo? Quando a gente tem ali 0, ele vai setar aquela entrada clear do flip-flop
e vai zerar o meu registrador. Então não dá para fazer aquele exercício para a gente colocar o enable, tá certo? Então o 7.4 não tem enable, ele tem um clear, tá certo? Que é essa entrada MR barrado, que permite resetar e colocar valor zero em todo o registrador simultaneamente. A gente pode zerar o registrador, tá? Poderia ter um enable também, mas não é o caso desse aqui, tá certo? Então, tipicamente, você tem cada uma das entradas ali. A hora que vem o pulso de clock, ele é passado para todos os flip-flops e a entrada ela é transferida, tá certo? A gente pode, se a gente quiser, usar o 74174 como registrador serial, como? Fazendo esse tipo de conexão aqui, ó. Então, o que está acontecendo ali, ó? Olhem lá. Aquela saída Q5, ela vai realimentar a entrada D4, que por sua vez a saída Q4 vai realimentar a entrada D3 e assim por diante. O resultado final é que um 74174 conectado dessa maneira que está colocada aqui na figura, ele vai funcionar como um registrador SISO, tá certo? Ele vai ter uma entrada serial e vai estar tendo uma saída serial. Então, se eu só tenho um 74174, né, e eu preciso de um SISO, eu consigo só por meio da conexão dele transformar um registrador PIPO num registrador SISO, tá certo? Só por meio da conexão, né? Reparem que não dá para fazer o contrário, né? Se a gente quisesse montar um registrador PIPO a partir de SISO, aí já não dá para fazer isso, só dá para fazer nesse caso aqui, tá certo? Vamos ver um exemplo agora de um registrador SISO, né? O 74166 é um típico registrador SISO, né? Vocês podem perceber que ele é um registrador de 8 bits, ele tem aquela entrada ali A, B, C, D, E, F, G, H, que são os 8 bits da entrada, tá? Observe que em um registrador a gente tanto pode imaginar que o dígito mais significativo é o H ou é o A, tá? Como é tudo feito em paralelo, no caso do registrador, opa, eu estou falando bobagem aqui para vocês. O que é aquele ABCD, EFGH? Ah, o 7466 ele permite também a entrada serial, tá certo? Então eu posso fazer a entrada dele serial. Mas aí a gente tem que ver, porque se ele é SISO, a saída vai depender da ordem certa, né? Porque ou ele vai sair por um lado ou ele vai sair pelo outro. Nesse caso aqui, pelo que a gente está vendo aqui, ele sai ali no QH. Né? Então ele vai estar pegando muito provavelmente o flip-flop lá da porta H, que vai estar... Mas mesmo assim, a convenção também pode ser, porque a gente pode colocar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. A gente sempre vai sair por ali, mas o fato dele ser mais significativo ou menos significativo, ela é arbitrária. A gente pode estar escolhendo isso da maneira com que a gente quiser. Tá? Então esse aqui, ele na verdade não é um SISO genuíno, ele é um SISO híbrido, porque ele também tem essa possibilidade aí da entrada paralela, tá certo? Ó, vamos ver o que mais que ele tem. Ele tem um clear ali também, tá certo? Aquele clear, se ele tiver em low, né? Ele vai muito provavelmente resetar. Então a gente percebe ali que todos os Q ficam em low, tá certo? E se ele tiver com o clear em high, aí o flip-flop funciona normalmente, cada um dos flip-flops dentro do registrador, tá? Eu tenho ali também aquela entrada shift load, né, que ou eu estou fazendo o shift ou eu estou carregando ele aí com uma entrada paralela, tá certo? Eu tenho ali dois tipos de clock, né? Tem o CLK e NH, tá certo?
que eu não estou entendendo direito o que ele está fazendo aí, mas acho que eu vou mostrar aqui para você. Não. Eu vou mostrar sim, eu vou mostrar como é que chama? Um quadro de ondas ali para vocês verem como é que ele funciona, né? Aquele ser, né? Provavelmente é a entrada serial, onde eu vou estar entrando com os bits, tá certo? E que mais que ele tem aqui? Tem a entrada do clock, né, para poder Será que aquele CLK INH ele é um enable? Pode ser que ele seja um enable, né? Não sei, teríamos que estar olhando ali como é que chama? Nos detalhes de funcionamento aí do 7466 para poder entender melhor como é que ele funciona, tá? Tipicamente esse aqui por aqui dá para a gente talvez fazer uma estimativa. Exatamente, ó, que coisa mais estranha, ele está entrando ali numa porta OR. Então isso significa que se eu colocar aquele CLK INH em 1, de certa forma eu inibo o clock, né? Porque se ele estiver em 1, a entrada do clock vai ser sempre 1, tá certo? E ele não vai dar o pulso de clock. Por outro lado, se ele estiver em 0, ele vai permitir aí que o clock funcione, tá certo? Mas isso pode ser relativamente perigoso, né? Vamos ver o que ele coloca aqui. Se ele estiver em low, ele mantém as coisas, né? Tá. Tem entrada serial. Vai depender do shift load estar em alto ou o shift load estar em baixo. Tem a tabela ali justamente para a gente poder entender melhor. Mas dá para a gente perceber ali, olha, que o QH ele vai receber o valor de QG, né, no instante N, ou seja, é o que veio do anterior, né, fazendo aquele shift de um flip-flop para o outro, só naqueles casos ali em que eu tenho o clear em high, o shift load em high, o clock INH em low, tá certo? E aí, dependendo da entrada serial, se a entrada tiver alta ou baixa, ele vai colocar alto ou baixo no QA, que é o flip-flop de entrada, tá certo? E aí como é que ele transfere de um para o outro, do QA para o QB. Então é isso que está acontecendo ali naquela tabelinha ali, tá certo? Então a gente repara que, olha, naquele primeiro caso ali, depois do clear low, o clear low deu para entender, a primeira linha ali da tabela. Eu estou zerando todos os flip-flops do registrador. Aí vou ter todos os casos em que o clear é alto. Tá? Aí o que vai acontecer? Olha, se o clock INH ele está em low, o clock também está em low, tá certo? Ele está sem impulso de clock ali, tá certo? E aí a entrada serial ou a entrada paralela tanto faz, tá certo? A gente vai ver que ele mantém, olha, tá vendo? O QA continua com QA, o QB continua com QB e o QH continua com QH. Então não está acontecendo nada, tá certo? E o que caracteriza isso é o fato do clock estar em low. Tá? Aí depois, quando a gente tem o pulso de clock acontecendo na borda de subida, o que vai acontecer? Olha, se o shift load estiver em low, ou seja, em nível 0, ele vai pegar a entrada paralela. Tá certo? E a gente vai ver que, olha, as saídas todas, né, do A até o H, elas vão pegar os valores de A a H que estão na entrada paralela. Tá certo?
Aí na outra linha, né, nós temos o quê? Nós temos o uso da entrada serial. Então, se a gente tiver lá o shift load em H, significa que nós estamos entrando com o dado realmente da maneira CISO, tá? E aí se tiver alto, ele vai receber alto, se tiver low, ele vai receber low, e a gente percebe que ele está dando shift, né? O QB recebe QA, o QC recebe QB, assim por diante, e o QH recebe QG, tá certo? E no último caso, que é quando a gente tem ali, como é que chama? O clock enable, né, INH em high, o que acontece? Não acontece nada. Então o QA continua QA, o QB continua QB e o QH continua QH. Não vai acontecer mudança nenhuma no meu registrador. Então vocês percebem que esse registrador aqui ele já é um pouquinho mais complexo do que o registrador Pipo, certo? Ele já tem algumas sofisticações aqui que são interessantes, tá? Então aqui só para a gente ver, né? Às vezes é importante a gente dar uma olhada no esquemático do chip, porque aqui, por exemplo, deu para ficar bem claro como é que a coisa funciona, né? Então o fato daquele clock INH, ele está, de certa forma, inibindo aí, esse INH deve ser de inhibitor, né? Inibidor. Então ele está inibindo o clock, tá certo? Ele fica alto e aí, mesmo que o clock mexa ali, como é um OR, ele vai manter sempre alto, tá? E aí dá para perceber também que ele sai com o valor lá do registrador H, lá do lado direito, tá certo? E ali em cima tem aquele circuitinho que eu tanto posso usar aquela entrada serial e tem o shift load que vai comandar ou para ele entrar com a entrada paralela ou ele entrar na entrada serial. Então isso aqui é bem parecido com aquele exemplo que eu tinha mostrado na figura original. A única diferença é que esse aqui é de 8 bits, tá certo? Encapsulado dentro de um único chip, tá? Aqui tem um exemplo do uso dele, tá certo? Mas basicamente vai ser aquilo que eu coloquei lá para vocês, tá certo? Então, enquanto eu estou ali com o valor clear barrado em 0, tá certo? Ele vai manter o QH sempre em 0, ou seja, ele está resetando, independente do que tem ali na entrada serial. No instante que o clear barrado fica alto, a gente começa a ter a possibilidade de estar copiando essa entrada lá no QH, tá certo? Mas reparem, né, que tem um tempo até ele chegar no QH, tá certo? Então, ó, reparem que ele só vai alterar a saída do QH quando depois de 8 pulsos de clock. Vocês estão vendo ali em cima ali o T8, né? É no instante T8, quando a borda de subida do clock sobe, é que aquele valor que foi armazenado ali, inserido em T1, ele está saindo lá no oitavo bit do oitavo flip-flop que tem dentro do 7466, tá certo? Então, ó, o que vai acontecer ali, ó? Aquela sequência toda que a gente colocou ali na entrada, reparem, né? Alto, baixo, baixo, alto, alto, baixo, alto, baixo, tá certo? Ela vai se repetir depois ali, né? Na saída, tá certo? Eu vou ter alto, baixo, baixo, alto, alto, baixo, alto, baixo, tá certo? Então, é interessante a gente perceber que aquela onda do lado de baixo, ela é a própria onda do lado de cima deslocada, né? A não ser por conta daquele clear lá que estava em 0, tá certo? Então ele manteve 0 durante todo aquele tempo lá, tá certo? Imaginando que do lado esquerdo aqui do gráfico ele estava também zerado, tá ok? Então, por esse formato de onda aqui, fica claro como é que funciona aqui o 7466. Tá? E dá para vocês terem uma ideia também do tipo de questão que pode surgir, né? Da gente analisar uma forma de onda e tentar reconstituir como é que é essa forma de onda no tempo, que é uma coisa que é bem importante aqui no nosso curso de circuitos lógicos. Tá ok? Vamos ver o caso de um registrador piso, né, o 7465, é uma variação, né, o 7466 ele é híbrido, né, ele pode ser CISO ou piso. Nesse aqui a gente vai ter só o parallel in, tá certo? Então,
nós vamos usar uma entrada paralela, mas nós vamos ter o shift load para poder fazer com que ele execute, né? Então tem ali, ó, se o shift load tiver em low, ele vai fazer a carga paralela. Se ele tiver em high, né, vai depender daquelas entradas CP e CP e NH. Se o CP tiver high, ele não tem mudança nenhuma. Se o CP e NH tiver high, também não tem mudança nenhuma, tá? Mas se o CP e NH tiver em low, aí vai ser o pulso de clock em CP que vai executar. Se for o contrário, se o CP tiver em low, vai ser o pulso de clock em CP e NH que vai executar. Então é interessante, né? Porque esse circuito ele permite que a gente chaveie de um clock para outro, né? Então a gente pode estar usando ou não o clock e estar usando aquele outro bit para poder habilitar ou desabilitar a transferência, né? É bem legal aí o funcionamento dele. E interessante também que a saída dele, ó, reparem que o Q7, que é a saída serial, eu tenho também o Q7 barrado. Em algumas situações pode ser interessante eu ter o Q7 barrado para não ter que barrar ele para um circuito que venha posteriormente aí no estágio, tá? Então aqui é só também aquele mesma coisa que a gente já tinha visto lá na outra forma de onda. Ó, se vocês forem olhar, reparem que aquela escadinha que tem, né? Vamos ver, é assim, né? Ó, tá vendo que tá ali essa coisa inclinada aqui lá no canto esquerdo da nossa figura? É só para mostrar como à medida que os pulsos de clock vão acontecendo, eu vou caminhando com o dado internamente dentro do 74165 para fazer com que cada um dos registradores, dos flip-flops internos transfira o dado anterior até que depois dos 8 bits inseridos, aí ele fica com os 8 bits lá dentro dele, tá certo? Da mesma maneira, ele vai sair do lado de lá, tá certo? E vai ser colocado ali para fora depois, tá certo? O registrador SIPO, que é o contrário, né, do piso, nós temos esse 74164, que é um circuito que permite o uso dele, tá? A gente vê que ele tem aquela entrada ali A e B, que ele está fazendo o AND do A com B para entrar ali no primeiro registrador, tá certo? A entrada é serial, né? Em algumas situações pode ser que seja interessante ter esse A e B, ou seja, um inibe o outro, né? Ou se um deles for igual a 0, a entrada fica paralisada, se ele for igual a 1, a entrada fica... Então ele pode ser visto até como uma espécie de um enable aí, para esse registrador, tá? O CP é o clock e o MR barrado é o clear, para a gente zerar os 8 bits do flip-flop ao mesmo tempo, tá certo? Vamos ver algumas aplicações que a gente pode ter para registradores, tá? Um tipo de aplicação interessante é a captura de dados assíncronos, tá certo? Então a gente percebe ali naquela entrada de dados que a gente tem uma onda assíncrona que tá entrando, e à medida que a gente vai capturando ali com os pulsos de clock, esse registrador aqui, como tem um clock negado, ele vai capturando aquela onda de forma sincronizada, tá certo? Então eu vou estar pegando o valor daquela minha entrada, que vem de maneira assíncrona, e transformando ela numa onda síncrona, tá certo? Então, é uma possível aplicação que a gente pode ter para esse registrador, né? Uma outra aplicação que pode ser interessante é um detector de sequência. Muitas vezes nós temos uma linha serial e a gente pode ter uma sequência ali que ela pode ser utilizada, por exemplo, para significar o início de uma mensagem, tá certo? Então, como o dado está sempre variando ali a cada pulso de clock, às vezes a gente não sabe quando que ele está começando, se está no meio, e a gente poderia ter que reconhecer uma sequência que nem essa aqui, 1001, que quando acontece ela consegue detectar aquela saída alt. Então, ali embaixo a gente tem, né, basicamente o que está acontecendo. Olha, a gente colocou vários dados na entrada,
a gente percebe que esses dados vão caminhando dentro dos flip-flops. Quando ele chegar exatamente na sequência que precisa ser reconhecida, aquele end que tem lá em cima vai poder capturar então a sequência exata que a gente quer e vai poder ter ali a saída out que detectou uma determinada sequência de bits que a gente teria que detectar com esse registrador, tá certo? Então a gente pode estar usando isso aqui, por exemplo, para detectar uma determinada sequência aí no meu... Esse aqui é um exemplo de um registrador SIPO, né? Nós temos uma entrada serial e tem uma saída paralela, tá certo? Uma outra aplicação que pode ser útil para a gente a gente pode usar um registrador para criar um contador, tá? Nós vimos que a gente poderia estar criando um contador com uma máquina de estados, como a gente mostrou nas aulas anteriores, mas nós podemos também usar um registrador para gerar um contador, né? Esse exemplo aqui é um exemplo de um contador que a gente chama de contador em anel. Por que chama contador em anel? Porque eu simplesmente estou pegando ali o valor da saída do registrador, né? Ele é um registrador do tipo SISO, tá? Tem entrada serial, saída serial, e eu estou realimentando ele nele mesmo, tá certo? Então é interessante porque, olha o que acontece ali, ó. Eu tenho uma forma de onda que vai se deslocando de um ponto para o outro, e tipicamente quando a gente usa um contador em anel, a gente quer usar um contador naquele formato one hot, tá? Então vocês percebem que esse contador, eu poderia estar lendo ele, por exemplo, de maneira paralela, e ele estaria executando um após outro uma saída one hot, aonde no primeiro pulso de clock é o contador mais à esquerda que tá mais alto, né? Depois vai ser o Q2, depois o Q1, depois o Q0, tá certo? Então, ele estaria circulando sempre nessa sequência, né? 3, 2, 1, 0. Então, se eu lesse os três simultaneamente, olha, no instante 1 eu teria a captura de um valor 0100, no instante 2 ele teria capturado 0010, no instante 3 ele teria 0001, e depois ele repete de volta lá para cima, volta a 1000. Ele está sempre colocando uma saída do tipo one hot, que é tipicamente o que um contador em anel é capaz de fazer. Tá certo? Então, tipicamente, né, olha, a sequência de contagem é equivalente a essa máquina de estados aqui, né? Ou seja, do 0001 eu vou passar para o 1000, depois para o 0100, depois para o 0010, depois para o 0001 e a sequência ela se repete, tá certo? Se a gente quisesse ao contrário, a gente podia ler os bits ao contrário, aí ele estaria executando isso na ordem ao contrário, tá certo? Bom, então esse aqui é o exemplo típico aqui do contador em anel, tá? O contador em anel ele tem uma característica interessante. Vamos lá, vamos voltar aqui para vocês entenderem, né? Vocês percebem que esse contador em anel, como a gente tem a saída realimentando ali na entrada, ele tem uma característica interessante. O que acontece quando você inicia um circuito TTL típico? Né? Como eu falei para vocês. Tipicamente, um TTL ele vai, a hora que eu energizo o meu flip-flop, ele vai começar com valor 0. Né? E o que acontece com um contador em anel a hora que eu energizo ele? Ele vai ter 0 em todos, tá certo? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter problemas para colocar aquele valor primeiro lá com valor 1, tá certo? Então eu preciso ter um circuitinho adicional no meu contador em anel para poder habilitar
a contagem. Ou seja, eu preciso colocar um dos flip-flops ali com nível 1, e aí depois disso o anel está formado e ele vai fazer o que deve, tá certo? Mas se eu não tiver isso, ele não vai funcionar. E aí a questão é, bom, como que a gente faz isso? Né? Tipicamente nós vamos usar o quê? Nós vamos usar aquele preset e clear. Mas como? Né? Olha que legal. Né? Esse circuitinho aqui, que é formado aqui por dois inversores do tipo Schmitt-Trigger, ele pode ser usado para inicializar o contador em anel. Né? Como é que a gente garante que o contador inicie com apenas um flip-flop em estado 1? Né? Usando um circuitinho como esse. Então, vocês percebem ali que, tipicamente, o que vai acontecer? Né? No instante em que eu inicio aqui esse meu circuito, né, ele vai iniciar inicialmente ali com a entrada do primeiro inversor com o valor 0, tá certo? E a saída do segundo com valor 1, tá certo? E aí eu vou usar isso daí para colocar lá no preset no clear, dependendo de qual que eu quero que ele altere, tá certo? Aí o que acontece? Aquele capacitor começa a carregar, e aí quando ele passa aquele limiar de transição, ele vai ficar com valor 1, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ele vai comutar. E aí ele prende, né? E aí o preset e o clear dos flip-flops, eles são então, retornam para aquele modo em que ele não vai causar efeito nenhum, e isso vai causar o quê? Vai causar a partida do contador em anel, tá certo? Que aí depois, quando aquela tensão sobe e estabiliza, aí não mexe mais, então ele vai fazer isso uma única vez, em que ele vai habilitar e depois desabilitar o valor, tá certo? Então é interessante esse circuitinho aqui para poder fazer a partida do contador em anel. Tá? Deu para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo de partida? Ele tem como é que chama? Uma pequena complexidade, aí a gente precisa entender um pouquinho essa história do capacitor, como é que o capacitor carrega. Então, de certa forma, entra um pouquinho aí numa coisa mais eletrônica, mas intuitivamente dá para vocês entenderem. Se vocês ainda não fizeram eletrônica, não dá para vocês saberem como isso aí deveria funcionar. Mas o funcionamento de um capacitor funciona dessa maneira. Ele vai carregando até que a tensão vai subindo, até que ela ultrapassa ali a tensão. Tá certo? Legal? Bom, um outro tipo de contador também que dá para a gente criar usando um registrador é um contador chamado de contador Johnson. Tá? Nós vamos ver que o contador Johnson ele pode ser útil em algumas situações, mas o contador Johnson também tem as suas dificuldades, tá certo? O que ele faz também? Ele tá fazendo igualzinho o contador em anel, só que agora ele está pegando como é que chama? A saída barrada, tá? Então a vantagem que esse contador Johnson tem em relação ao anterior é que eu não preciso de fazer partida, porque mesmo que a hora que ele inicialize em 0, vai ficar com 0, 0, 0, mas como ele tá fazendo a realimentação do Q0 barrado, o Q0 barrado de 0 é 1, então o 1 entra para lá, e aí o que vai acontecer? Ele vai demorar exatamente 3 pulsos de clock para poder ficar com 1 em todos, aí ele inverte, aí ele fica em 0 em todos, aí ele fica depois em 1 em todos. Então ele vai gerar uma onda parecida com aquela, na verdade exatamente igual àquela que está na forma de onda ali embaixo, tá certo? Então reparem que ele vai ficar alto por 3 pulsos de clock, depois ele vai ficar baixo por 3 pulsos de clock, tá certo? E aí a gente precisa entender então que números que ele está gerando,
né? Então, ó, se a gente for analisar ali, ó, vamos voltar aqui na forma de onda, né? Se a gente quisesse agora, então, olhar ali nós vamos ver que a primeiro número que aqui está armazenado lá, o que, que é? É 100. Depois vai ser 100, depois vai ser 110, depois vai ser 111, depois vai ser 011. Então vai seguir essa sequência que tá colocada aqui nessa máquina de estados, tá certo? Então, a cada pulso de clock, ele vai rotacionando dentre esses números. 000, 100, 110, 110, 111, 011, 001, tá certo? Então, esse tipo de contador com essa sequência específica, ele é chamado de um contador Johnson, mas é óbvio que para o contador Johnson ser útil, a gente vai ter que fazer algum tipo de decodificação para transformar esses números que aparentemente não tem sentido nenhum num sinal que seja compreensível em modo binário, tá certo? Então, tem algumas propriedades que a gente pode atribuir ao contador Johnson, tá certo? Então, o módulo de um contador Johnson será sempre 2 vezes o número de flip-flops que eu tenho dentro do meu contador, né? E para um certo módulo, o contador Johnson vai sempre necessitar de metade do número de flip-flops que seriam necessários para um contador em anel, porque o contador em anel ele usa aquela forma one hot, tá certo? Então, a contagem dele vai ser reduzida, né? Só que o contador Johnson, para ser útil, ele precisa das portas decodificadoras, enquanto que o contador em anel não, ele já me dá aquela saída one hot que é mais fácil de aproveitar, né? A gente pode entender, então, que os contadores Johnson representam um meio termo entre contadores binários e contadores em anel. Portanto, ele requer menos flip-flops que um contador em anel, mas ele vai necessitar mais do que o que um contador binário precisa. Ele tem mais circuitos decodificadores que um contador em anel, porém menos necessidades do que um contador binário. Assim, às vezes, pode ser que em alguns casos seja interessante usar um contador Johnson, tá certo? Esse aqui é o decodificador, né? É uma propriedade dada pelos números que ele tem. Então, dependendo do valor de Q2, Q1 e Q0, a porta ativa, né, dentre aquelas que estão colocadas aí por esses 6 ends, a gente vai então chegar naquela sequência, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai acender um por um, tá certo? Que vai ser equivalente ao que aconteceria lá no contador em anel, que é um contador do tipo one hot, tá? Então, olha que interessante, né? Não sei se vocês perceberam isso daí, do que eu falei aqui, né? Tanto o contador Johnson, com esse circuito decodificador, como o contador em anel, ele é um contador que tem uma saída do tipo one hot, tá certo? Porque só uma dessas portas que vai estar ativa a cada instante de tempo, né? Então, que acontece? Só que o contador Johnson ele é mais eficiente que o contador em anel em termos de necessidade de flip-flops, né? Porque a gente viu que se a gente tiver um contador com 3 flip-flops, eu consigo fazer uma contagem de até 6 números, tá certo? Ao passo que lá no contador em anel eu precisaria de 6 flip-flops. Tá? Então ele é mais econômico do que um contador em anel quando eu precisar de uma saída de contagem do tipo one hot. Tá certo? E alguns contadores, né, alguns circuitos integrados que já implementam o contador Johnson, por exemplo, o 74017 ou o 744022, eles já incluem o circuito de decodificação completo dentro do chip. Tá certo? Então ele já sai com a saída one hot. Tá certo? Eu não preciso estar acrescentando esse decodificador. Tá certo? Bom, gente, o que eu tinha preparado
para falar para vocês aqui nessa nossa aula de hoje é basicamente isso aqui, tá certo? A gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios com registradores. Eu falei contador, mas é registrador, o que eu tinha que falar para vocês sobre registradores. Mas na aula que vem nós vamos fazer alguns exercícios com registradores para a gente entender como é que a gente pode estar acrescentando esse novo componente aí, o registrador, dentro do repertório de pequenos circuitinhos interessantes que a gente pode usar na criação de circuitos sequenciais. A gente já falou dos codificadores, dos decodificadores, dos multiplexadores, dos demultiplexadores, falamos dos contadores e hoje nós falamos dos registradores. Então a gente estamos criando o quê? Um repertório de pequenos circuitos que depois, mais para frente, vão se unir ali aos circuitos aritméticos, que vão executar pequenas contas também usando circuitos lógicos, e a gente vai criando o quê? Aquele nosso arsenal necessário para que a gente consiga construir o nosso pequeno computador aí que a gente espera até o final do curso estar podendo construir junto com vocês. Tá certo? Bom, gente, a gente então fica por aqui e até a próxima aula.